Bom, seu nome e sua profissão, por favor? Eu sou Renato Feijó, professor universitário e funcionário público. O senhor participou de outras manifestações já? Todas. Na verdade, eu participo de manifestações aqui nesse lugar desde a década de 70. Desde a época da ditadura. Bom, o senhor é a favor da volta da Dilma ou de novas eleições? Eu sou a favor da volta da Dilma no contexto de que defendo o Estado de Direito Democrático e a democracia. E no que eu entendo que nós tivemos um golpe jurídico parlamentar, a volta da Dilma é uma consequência natural e obrigatória dessa posição, para que ela conclua o seu mandato, e tenhamos novas eleições em 2018. E caso ela volte, o senhor acha que ela vai ter condições de governar? Olha, a Dilma, ao voltar, e nós estamos lutando para que ela volte, ela vai ter condição de governar sim com as ruas. É a única opção que ela tem, porque toda aquela estrutura do chamado governo de coalizão, governabilidade, aquilo tudo foi desmontado lá no dia 17, o último agora, e no dia 15 anterior. Mas nós conseguimos e estamos mantendo uma grande mobilização dos movimentos populares nas ruas. E é possível um governo democrático e popular levar o seu governo adiante com o apoio das ruas. Então essa é a condição para o retorno da Dilma. A condição é barrar o julgamento do impeachment definitivo no Senado. Mudando o voto de 2, 3 senadores, alcança-se isso. E ela conclui o mandato dela, como eu disse, governando com as ruas, assumindo um programa que está posto nas ruas. Você acha que foi uma falha do governo dela não ter ouvido tanto as ruas e por isso se chegou a esse ponto? Sem sombra de dúvida. Se há uma crítica que nós podemos fazer, não só ao governo da Dilma, mas ao governo do PT nesses últimos 3 anos, foi o pouco investimento que foi feito no diálogo e na mobilização das ruas. Não existe experiência alguma, em lugar nenhum, em nenhum momento histórico, que governos populares, ainda que reformistas, feito o governo do Lula e da Dilma, pudessem se sustentar sem apoio de rua. É o único jeito. E essa realmente é uma crítica recorrente que se faz. E agora, nesse momento, nós tivemos o quê? Um reaparecimento, vamos dizer assim, dos movimentos populares, de vastíssima extensão. Ainda falta muita gente para vir às ruas, mas a diversidade e a extensão dos movimentos é muitíssimo significativa e é uma base de apoio, sem sombra de dúvida, para a Dilma concluir o seu mandato. Não tenha dúvida disso. Qual a opinião do senhor sobre as primeiras ações de Michel Temer no governo interino? Olha, em primeiro lugar, é um governo interino, um governo golpista, e as suas ações encaixam-se dentro de uma estratégia de querer transformar essa interinidade em algo de fato. Todas as medidas que estão sendo tomadas de forma atribulada, de forma mal pensada, criando arestas e criando reações em todos os setores do país, mostram claramente que eles têm um programa sem consistência, do ponto de vista de coerência e de aplicabilidade, e que eles estão tomados de uma ânsia de criar uma situação de fato, de governo que vai ficar. E não é. Todas as medidas tomadas, todas, absolutamente todas, apontam no sentido de serem medidas antipopulares. E que, portanto, e por isso mesmo, estão recebendo o repúdio em todo o Brasil, em todas essas medidas. Não existe uma delas que possa ser apresentada como crível para ser aceita do ponto de vista democrático e popular. Como você acha que se sentem as pessoas que foram para as ruas pedir o impeachment da Dilma durante esse último ano todo? Olha, se você está se referindo àquilo que nós chamamos de coxinhas, é isso? Essas pessoas, eu acredito que estão muito satisfeitas. Porque, na verdade, o que elas queriam é derrubar o governo do PT. Eles queriam ter o governo fora, o governo do PT fora da governança.
né? E o problema deles não é com a corrupção, não é com crise econômica, não é nada. O problema deles sempre foi, desde sempre, mesmo antes da eleição do Lula, são com aquelas propostas voltadas para a melhoria do campo democrático e popular. Né? E essas pessoas não concordam definitivamente com isso, né? Aquelas expressões, aquelas manifestações mais evidentes, sabe? Oh, que tristeza ter, né, um preto, sabe, sentado aqui no avião junto comigo, né? Cadê a minha empregadinha que eu tinha à disposição, né? Isso é do fundo da alma dessa gente, né? Demonstra uma posição político-ideológica, né, preconceituosa, da qual eles não abrem mão. Eu digo que aquilo faz parte do DNA deles, né? Então hoje, quando eles estão calados, não é porque eles estão arrependidos, não. É porque eles estão satisfeitos com aquilo que eles conseguiram, né? E com o governo que eles conseguiram instalar e que está tomando medidas que eles acham perfeitamente justas. Quando esse governo fala que vai diminuir investimentos no Bolsa Família, os investimentos na educação, reduzir inclusive investimentos na saúde, para eles tudo bem. Se vai fechar ministérios, esses ministérios não nos interessam mesmo. Igualdade social, né? Por exemplo, cultura, isso não nos interessa, isso pode acabar à vontade, reforma agrária, isso não é a pauta deles, né? Então, eles estão em casa tranquilos, né, assistindo o Jornal Nacional como sempre, né, e com a consciência em paz. Essa que é a grande verdade, né? Sim. Não, e nesses termos, né, eu não tenho nenhuma ilusão de que em algum momento, né, algum desses sairá às ruas reclamando dos corruptos que o Temer colocou no seu ministério. Bom, e o que o senhor diria para as pessoas que dizem que quem está pedindo hoje o Fora Temer está equivocado porque quem votou na Dilma também votou no Temer? Não, isso aí é um jogo de palavras, isso aí é uma falácia, né? Porque na verdade nós votamos num programa político, nós votamos numa chapa, né? E essas duas coisas estão umbilicalmente juntas. À medida que Temer racha com o programa que ele foi eleito, né, e racha com a composição política, automaticamente ele perdeu essa representatividade, se quiser trabalhar nesses termos, né, de que quem votou Dilma votou em Temer. Não, eu não votei em Temer. Eu votei num programa político e votei numa chapa, né? Se o Temer racha com esse programa político e racha com essa chapa, automaticamente ele rompeu o pacto. Não, então tá fora, ele não me representa em hipótese alguma. E sobre a decisão do PT em não vetar alianças com o PMDB nas eleições municipais, qual a opinião do senhor? Olha, o PT é um caso difícil de eu lhe dar uma opinião assim, né, com muita tranquilidade, porque o PT está vivendo um momento terrível, né, terrível, muito terrível mesmo. E me parece que as concepções gerais com as quais o PT veio trabalhando aí nos últimos anos, elas ruíram de tal forma, né, que estão impossibilitando uma tomada de decisões razoável, né? E mais que isso, o PT foi, vamos dizer assim, invadido por uma quantidade muito grande de pessoas, né, e até de forças políticas que não têm identidade com o processo de fundação do PT. Então essas pessoas, né, não vão ter muita facilidade, né, de entender que esse momento que está acontecendo agora é um momento de ruptura definitiva com a política de conciliação de classes, com a política de acomodação com partidos burgueses, né? Isso definitivamente está rompido e acabado, né? É um imenso equívoco pensar que será possível, né, algum tipo de recomposição como essa que sustentou o governo Lula e o governo da Dilma. Até porque o outro lado não quer. Essa que é a grande verdade.